Olá, C31, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ingressar num assunto chamado Teorema de Tales. Mas antes de ingressar nesse assunto, a gente precisa revisar alguns conceitos de geometria, né? Nada muito complicado. Lembrar o que é uma reta, né? Que é um lugar geométrico que possui apenas comprimento. Isso que a gente desenha é a representação de uma reta. Uma reta ela só tem comprimento, ela não tem largura, ela não tem espessura. Ela é infinita e sempre representada por uma letra minúscula. Né? A gente consegue ter a ideia de uma reta, fechar os olhos e ter a ideia, uma coisa que tem apenas comprimento, que não tem espessura. Mas a gente não consegue desenhar uma reta real. Né? A ideia é que a gente tem aproximações, tá? Ela é a união de infinitos pontos. Ponto não tem medida nenhuma, é um lugar no espaço. A gente também já conversou sobre isso. Retas paralelas são aquelas que não se cruzam, né, em lugar nenhum. Então eu tenho duas retas paralelas, quando elas andam juntas, infinitamente não se cruzam em nenhum local. Tá? A gente representa também cada uma delas por letra minúscula e diz que uma é paralela à outra. Tá? Duas barras. R paralela a S. A gente diz que retas são transversais quando elas se cruzam em um ponto. E ponto a gente representa com letra maiúscula. Então eu tenho aqui a reta R, a reta S, elas estão se cruzando no ponto A. E quando eu tenho retas transversais, elas geram ângulos. Que aqui eu nomeei ângulo A, botei esse acento circunflexo em cima para definir ângulo. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então assim, porque ângulo a gente representa com letra grega, né? Ângulo A, ângulo B, C, ângulo D. Para poder falar e lembrar da ideia de ângulos opostos pelo vértice, né? Os OPV. Se eu tenho dois ângulos que estão opostos por um vértice, por um ponto, esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, se isso aqui mede 60 graus, isso aqui também mede 60 graus. Se isso aqui mede 120 graus, isso aqui também mede 120 graus. Ok? Então, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Tudo isso a gente já viu, já exercitou, já fez inúmeras vezes nos últimos anos. Tá? Por fim, ângulos suplementares são aqueles cuja soma é 180 graus, quer dizer, eles estão em cima de uma reta. Então aqui, ó, em cima da reta R, eu tenho o A e o B ao mesmo tempo. Ó. Somando os dois, tem que dar 180 graus. Eu dei um exemplo em que eu disse que isso mede 60 e isso mede 120. 60 mais 120, 180. Tá? O B e o C estão em cima da reta S. O C e o D estão em cima da reta R. O D e o A estão em cima da reta S. Então, cada par de ângulos aqui tem que medir juntos 180 graus. Esses são conceitos fundamentais, assim, para a gente entender o que está acontecendo. Porque o Teorema de Tales ele vai falar sobre proporcionalidade, que a gente viu no último vídeo, sem ser vídeo de questões olímpicas, sobre retas paralelas, sobre uma reta que cruza essas retas paralelas e o que vai acontecer com essas coisas. Tá? Dá o pause, copia essa revisão de conceitos e eu já volto para mostrar especificamente o que é o Teorema de Tales, ok? Então, olha só. O Teorema de Tales, né? O teorema diz o seguinte, que um feixe de retas paralelas sobre duas retas transversais determina segmentos de reta proporcionais. Tá? Esse é o teorema. Explicando ele na prática.
eu tenho aqui 3 retas paralelas, que podem ser ruas. Tá? A rua tal e a avenida tal. A gente vai ver isso nos problemas especificamente. Por esse feixe de retas paralelas, passam 2 ruas transversais, ou 2 retas transversais. Ok? Eu vou chamar aqui de reta X e de reta Y. Então, por um feixe de retas paralelas, sobre 2 retas transversais, determina segmentos proporcionais. Quer dizer, isso aqui e isso aqui tem que ser proporcional a isso aqui e isso aqui. Tem que ser, não, será proporcional, o que é mais forte. Isso é proporcional a isso. Então, se eu tenho desse lado 3:6, do outro lado eu terei 4:8. E como é que a gente testa a proporcionalidade? Ou a gente simplifica para ver se existe a relação de proporcionalidade. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Ou a gente multiplica cruzado para ver se existe a proporcionalidade. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Certo? Esse é o teorema. Ele diz que essas coisas são proporcionais. Onde é que a gente vai aplicar isso? Eu vou mostrar um exemplo aqui sem fazer desenho muito proporcional, tá? Vocês em geral vão usar as linhas do caderno para isso. Olha só. Eu tenho lá a rua A, a rua B e a rua C. R paralelo a R paralelo a T. Ok? E aí, tem um poste aqui, um poste aqui, um poste aqui nessa rua. Que é a Avenida 1. Vou chamar de a Avenida 1 de X. E tem uma outra avenida que corta aqui, ó. Que tem um poste aqui, um poste aqui, um poste aqui. A empresa de energia elétrica precisa substituir essa parte de fiação aqui, ó. Mas a medida é complicada de fazer. Aí ele diz aqui, ó. Dessa quadra, dessa esquina até essa esquina, tem 80 metros. E dessa esquina até essa esquina tem 200 metros. Eles sabem que a medida dessa esquina até essa esquina aqui é de 120 metros. De quanto vai ser esta medida de um poste até outro? Eu consigo calcular isso sem precisar botar uma régua ali. Porque eu tenho um feixe de retas paralelas e 2 retas transversais. Então eu posso dizer que esse 80 está se relacionando com aquele 120 exatamente da mesma maneira que esse 200 está se relacionando com essa medida que eu não sei. E a partir daqui eu consigo achar alguns resultados. Inclusive aqui, ó, eu tenho como simplificar isso aqui, 8 e 20. Eu ainda tenho como simplificar isso aqui, porque os dois estão na tabuada do 4. 2 e 5.
Então, agora eu tenho 2 e 5 para 120 e x. E nem preciso mais fazer muita conta. Porque no momento que eu simplifiquei isso aqui, ó, eu consigo enxergar 2 vezes 60. Então, aqui embaixo também vai ser 5 vezes 60. Que é 300. Isso aqui vai ter 300 metros. Ah, mas eu não sei simplificar, não gosto de simplificar. Beleza, vamos fazer pela regra de 3 também. Vou mostrar também pela regra de 3. Tá? Dá um pause aí, copia isso. Eu vou apagar só esse lado para mostrar a resolução disso aqui por regra de 3. Já volto. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Mesmo exercício, deixei ele ali, ó. Vamos. Não lembro de simplificação, não quero me matar simplificando, sei lá, quer passar trabalho. Bora lá. 80, 200, 120, não sei. Pelo menos os zeros eu posso cortar, né? Pelo menos os zeros. 8, 20, 120, não sei. Bora lá. 8 com x, 8x. 20 vezes 120, 2 vezes 12, 24. Os zeros guardados devolvidos. O 8 vai dividir. X igual 24 dividido por 8 dá 3. Com os zeros devolvidos, 300. Então, eu vou precisar de um cabo de 300 metros para resolver aquilo ali. Aí, provavelmente, o que acontece? O cara que está lá fazendo o estudo diz, um cabo com 300 metros não é seguro, ele tem que ter no máximo 200, ou ele tem que ter no máximo tanto, e aí eu tenho que colocar mais postes aqui no meio. Todo esse estudo tem que ser feito, certo? Mas, a partir do momento em que eu posso calcular, eu posso encontrar soluções. Dá um pause aí, copia só essa partezinha, porque aí agora eu vou precisar do quadro inteiro, eu vou apagar e aí já volto. Então vamos dar uma olhadinha nesses dois exemplos aqui, tá? Depois a gente faz alguma coisa mais aplicada. Nós vamos dar uma olhadinha nesses exemplos mais simples. O que a gente pode comparar aqui? Não botei nome nas retas no exemplo 2. RST, R paralela S paralela T, U e V. Pronto. O 5 está para 6, assim como o 8 está para o X. Então, eu tenho o 5 com o 8, o 6 com o X. Ok? Não achei aqui um número que vezes 5 dá 6. Não tem uma proporcionalidade direta. Não tem simplificação. Então, vou fazer direto pela multiplicação cruzada. 5 com x dá 5x. 6 vezes 8 dá 48. E aí eu vou pegar esse 5 e vou dividir ali. 48 dividido por 5. 9 vezes 5 dá 45. Sobra 3, vírgula lá, 0 aqui, 6. 30, fechou. Então, se isso aqui fosse alguma coisa em metros, eu diria que ali tem 9,6 metros, ou 9 metros e 60 centímetros, ok? A ideia é que nem sempre vai dar um número inteiro. Constantemente eu terei números decimais, tá? Então, preciso mostrar para vocês exemplo em que isso acontece. Nesse caso aqui, a minha informação que está faltando está do lado de cá. Isso não muda nada. 8 está para 12, assim como x está para 3. 8 com o x, 12 com o 3. Eu até acho uma relação de proporcionalidade aqui. E acho mais fácil se eu simplificar. Tá? Vamos fazer dos dois jeitos. Vamos simplificar isso. Por 3 dá 4 e 1.
Olha só o que eu fiquei. Se isso aqui é vezes 2, aqui também vai ser vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. Ah, senhor, nem lembro, nunca lembro de fazer isso. Então vamos direto. Não vou nem simplificar. Ó, 12 com x, 12x. 8 com 3, 24. 24 dividido por 12 dá 2. Certo? Então, se eu tenho uma relação aqui de 8 metros para 12 metros, eu vou ter de 2 para 3. Gente, é para ser simples. Bora lá, sem se matar. Tá? Copie esses dois exemplos e eu vou passar uma atividade também simples de teorema de Tales para vocês. Eu disse que eu voltava com a atividade e menti. Esqueci que eu tinha que mostrar mais 2 exemplos. Desculpa aí. Olha só, pessoal. Essa proporcionalidade, ela se mantém em qualquer espaço, tá? Mas ela só acontece quando eu tenho uma relação direta. Não quando eu tenho uma relação inversa. Vocês vão entender. Eu tenho aqui, ó, x para 9, y para 12. Opa, tá me faltando 2 informações. Como é que eu vou resolver esse pepino? Mas o problema tá me dizendo que somando esses dois aqui, ó, dá 14. Bom, então eu tenho como resolver. Como é que eu vou resolver? Pegando a soma desses dois aqui. 9 mais 12 dá 21. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso comparar x com 9 e 14 com 21. Peguei esse pedaço pelo todo, parte pelo todo. Parte pelo todo, parte pelo todo. Certo? Então, ó. Vou multiplicar cruzado, não vou simplificar. Simplificando ficava bem mais fácil, tá? Dá 13 e 7, aqui vai dar 6. Bora lá. 21x, 9 vezes 14. 9 vezes 14, fazendo bem aqui no cantinho, não estou nem aparecendo no vídeo. 4 vezes 9 dá 36. 9 vezes 1 dá 9. 12. Divide por 21. Dá 6. Se eu fizesse simplificado, o 9 e o 21, os dois estão na tabuada do 3. Dá 3 e dá 7. 7 para 14 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E aí eu descobri o valor do x. Tá pronta a minha questão? Não, eu preciso saber o valor do y. Ah, eu vou ter que fazer mais uma conta. Raciocina, pensa antes de fazer pergunta assim. Sempre pensa, é importante. Se tudo mede 14 e esse pedacinho mede 6, quanto mede esse pedacinho? 6 mais quanto que dá 14? 6 mais 8. 6 mais 8 dá 14. Está resolvido o problema. Nesse caso aqui, ó, as duas retas transversais decidiram se cruzar. E normalmente, quando aparece uma questão dessa numa prova de concurso, o cara olha e diz, teorema de Tales, 4 para 5, tanto para 10. Ah, 5 e 10 é o dobro, então aqui é 8.
E a primeira resposta vai ser o 8 na prova, no gabarito. O cara já vai enxergar o 8 ali, já vai marcar, deu, me livrei. E tá errado. Por que que tá errado? Porque essas retas transversais, elas têm que estar assim, ó. Elas não podem estar se cruzando no meio do caminho. Isso aqui inverteu a proporcionalidade. Então eu posso pensar, não vou nem usar régua, eu posso pensar nisso aqui assim, ó. Esse 4 e 10, essa rua eu vou puxar para cá. 4 e 10. E essa rua aqui eu vou levar para lá. 5 e x. Agora sim eu estou enxergando o verdadeiro problema. Porque ó, quando eu trouxe isso aqui para cá, eu trouxe o 5 e o x. Quando eu trouxe isso aqui para cá, eu trouxe o 4 e o 10. Agora eu tenho uma relação. 5 com x, 4 com 10. Sempre que tiver cruzado, descruza. Aí agora eu posso calcular. 4 com x, 4x. 5 com 10, 50. 50 dividido por 4 vai dar 1, 2, 5. 12,5 metros. E a maioria foi lá e marcou 8, tá? A grande maioria, pode ter certeza. Podia ter simplificado aqui? Podia. 5 com x, divide por 2, divide por 2. 2 com 5. 2x dá 25, x dá 12,5. 12 com 50. Ok? Pessoal, se eu tiver o total, lida com o total. Se tiver cruzado, descruza. Ok? Agora sim, pausa e copia quando voltar às atividades. Certo, turma? Por enquanto, só esses daí. Pronto. As aplicações, os problemas, a gente vê no próximo vídeo, tá? Então aqui, ó, valores desconhecidos. 7, 5, x, 9. Y, 4, x, 6. Esses dois juntos dá 15. 3, 5, 6, x. 4, 6, 6, x. X, y, 21, 7. Esses dois juntos dá 16. 8, 4, x, 24. Certo? Os feixes de reta aqui, ó, A, B, C são paralelos. E aqui, R, S, T são paralelos. Tá? É bem chatinho de eu fazer reta paralela bonitinha nesse quadro branco, porque cada vez que eu mexo com a régua eu apago a reta anterior. Então fiz mais bagaceirinha e vocês ajeitam aí e se dão conta de que essas coisas são paralelas de verdade, tá? Resolvam, faz a fotinho, me manda, fico esperando por vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!